Bom dia. Hoje eu estou aqui para trazer a vocês a continuidade dos meus vídeos e dizer a vocês por que eu estou fazendo esses vídeos, né? Eu estou fazendo esses vídeos por uma questão muito simples. Eu tive na semana passada um pico de pressão muito estarrecedor. Minha pressão chegou a 23/18. Senti-me perto da morte. Moro sozinho e vi a morte bem próximo. Tive um momento de lucidez, peguei um comprimido sublingual, coloquei sublingualmente e liguei para o SAMU. Veio me pegar às 3h10 da manhã, me levou a uma UPA mais próximo e a médica me colocou no sala vermelha. Ficou assustado. Aquilo também me deixou assustado porque eu vi próximo à morte. E aí eu resolvi fazer esses vídeos, é o terceiro na sequência. Primeiro eu falei sobre o livro O Profeta, contei a minha juventude, um período da minha juventude encerrável. O segundo eu falei sobre um livro importante, Dom Carlos Murro, de Machado de Assis. Também continuei o conto sobre Ceará. E hoje eu quero falar sobre Ceará ainda, porque eu tive a seguinte recepção em Ceará em 1972. Fui transferido de Feira de Santana para Ceará por uma imposição da minha mãe e meu pai, porque eu era uma criança hiperativa, agitada, roeira. Eu vivia intensamente aquele momento naquelas ruas que eu morava. E eu era quase um TDAH ou um autista. E aí minha mãe, porque o meu irmão mais velho era militar, achava que eu tinha um respeito pela sua autoridade. E eu tinha um medo dele, realmente. Fui transferido para Ceará por essa questão. Cheguei em Ceará em fevereiro de 1972. Meu irmão estava recém-casado com a senhora Thelma Escrivel Ataíde. Esta mulher me acolheu como mãe. Esta mulher me abraçou como filho, me recebeu, me transformou, me educou e me deu muito amor. A Thelma Escrivel ainda está viva e é uma mulher notável, de um amor imenso. Eu a considero minha segunda mãe, pela toda a bondade que ela se ofereceu para mim. Ela, recém-casada, nos momentos ainda de lua de mel, me acolheu um adolescente rebelde, me deu educação. Ela era professora, coordenadora da DIREC, da coordenação da educação da cidade de Ceará. Mas mesmo assim me educou, me ofereceu livros para ler, me fez me tornar uma pessoa que gostava de ler, porque dela, porque ela me incentivou, me tornou esse homem que eu estou aqui hoje. Foi uma das minhas grandes inspirações. E nesse período eu fui acolhido pela sua família de Apio Esquivel, que era o prefeito de então, um homem de uma doçura única, um homem de um amor, de uma ternura, uma cidade com menos de 10 mil pessoas. Ele tinha uma educação, uma finura, uma delicadeza que poucos homens eu conheci na minha vida que teve isso. Um coração imenso. O seu irmão Bimbinha, que me acolheu também na sua família, com toda a estrutura, com seus filhos, João, que é meu amigo, foi e será meu amigo permanente, as suas irmãs. E digo ainda de passagem, a primeira pessoa que eu conheci em Ceará em 1972, num dia que eu amanheci diante daquela cidade, foi a Armínia. A Armínia era filha de Bibinha. Essa menina me acolheu como amigo, me levou a conhecer toda a estrutura da cidade. Tenho o maior carinho por ela e o maior apreço por toda essa família. Sandra, Esther, Leoni, Ney, todos eles fizeram parte da minha vida. E aí, nessa cidade também, eu conheci uma outra família, de seu José Rego, um homem que foi transferido da mesa de renda estadual para Ceará. Mas lá ele começou uma atividade que o Espiritismo prega muito bem, que é chamada o Evangelho no Lar. E foi no Evangelho da casa deste senhor, seu José Rego, daqui de Santana, que eu estou aqui hoje, na cidade dele, Santana, do qual recebi a visita espiritual dele hoje. Zé Rego fazia toda semana esse Evangelho no Lar. E aí eu tive contato com um dos livros mais importantes da minha vida. É chamado Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado
por senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, professor francês, que usou um pseudônimo de Allan Kardec. Esse homem publicou esse livro na sua primeira edição no dia 18 de abril, hoje, de 1857, ou seja, há 166 anos atrás. Esse livro marcou minha vida e me fez ser espírita desde então. E continuo nessa luta pelo espiritismo e divulgar o Evangelho. Esse livro traz um resumo de todas as perguntas possíveis que a gente pode fazer sobre o mundo espiritual, sobre a vida, sobre Deus, sobre as leis. É um livro que contém 1019 perguntas hoje. Na sua primeira edição foi 517. Hoje são 1019 perguntas que respondem sobre quase todas as possíveis perguntas que você queira fazer. Basta ver, a pergunta número 1, que é integrante. Allan Kardec pergunta, o que é Deus? E a resposta dos espíritos são, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Allan Kardec, um homem notável, um professor que já tinha publicado 5 gramáticas básicas da língua francesa, muito conhecido em toda a França. Ele se escondeu num pseudônimo de Allan Kardec e publicou esse livro. Esse livro mudou a história da humanidade. Nele revolucionou os princípios. Nesse livro está contido os pontos básicos das obras básicas de Allan Kardec. Nele você acha os conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do livro A Gênesis e obras póstumas. E neste livro dos Espíritos, está as bases de todas as questões desenvolvidas nos livros citados por mim. Por isso, o livro dos Espíritos é o alicerce. Nele nasceu toda a trajetória do Espiritismo. Vieram Leon Denis, Gabriel Delane, Alexandre Sapkowski, William Crookes, Gabriel Delane, muitos escritores renomados da época, cientistas, se debruçaram sobre esse livro. Mais tarde veio Chico Xavier, com sua Fenômeno da Mediunidade, publicando 498 obras. O primeiro foi Parnasmo de Além Túmulo, que nesse livro, Parnasmo de Além Túmulo, ele publica poetas da literatura brasileira. Chico Xavier deixou a marca dele com a sua psicografia. Escreveu 498 obras e nenhuma gota de centavo recebeu dessas obras. Hoje essas obras sustentam instituições espírita, católica e evangélica em todo o mundo. O livro Nosso Lar é um dos livros mais lidos no mundo do espiritismo. Mais tarde veio Divaldo Franco e toda a estrutura que o espiritismo possui no Brasil. Mas todos começaram aqui, 18 de abril, hoje, há 166 anos atrás. E eu comecei no 18 de abril de 1972, abraçado por uma família que trouxe a instrução do Espiritismo para essa cidade chamada Ceará. Hoje eu estou aqui em Santana. Não sei se eu vou encontrar o remanescente da família do Zé Rego, mas sinto-me muito feliz em dizer a vocês, o Espiritismo tornou-me um homem melhor do que eu sou. Tenho ainda muitos defeitos, muitos. Eu sou um sujeito que está em construção e talvez não esteja nem no alicerce dessa construção. Por isso, o conhecimento dos livros que me trouxeram até aqui foi que facultou essa oportunidade. E por isso eu trago para vocês o conhecimento desse livro importante. Todas as casas espíritas estão hoje porque do livro dos Espíritos. Os espíritas que se espalham pelo mundo estão hoje por ter o livro dos Espíritos. É um livro luz. Lembro de uma frase de um grande escritor chamado Leon Denis. No dia que ele encontrou esse livro na livraria, na rua Salles, em Paris, ele disse, encontrei uma luz. Leon Denis contribuiu importantíssimo para o Espiritismo. Gabriel Delane. Por isso eu rendo aqui nesse dia. A esta mulher maravilhosa que me acolheu em Ceará, Thelma Esquivel, Ataíde, toda a sua família. Ela hoje tem 2 filhas lindas, maravilhosas. Mas eu fui o filho dela, sou o filho dela, serei o filho dela. Muito obrigado, Thelma, obrigado a todos vocês. E tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos nós.
nesse dia importante em que o Consolador prometido chegou. Aquilo que Jesus prometeu em João: mandarei o Consolador, ele ficará convosco para todo sempre. Está aí o Consolador, os Espíritos e o Espírito de verdade. Trouxe para nós essa revelação. Tenha um bom dia.